Ei, que coisa boa. Oi, Opa, Lucília. estamos mesmo, que coisa Vendo? boa. Hoje estamos, ó. Saudade dessa turma aí. Tá vendo? Boa noite, gente. Então, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Mais um dia do nosso estudo. E antes da gente começar, primeiramente, atrasado, né? Mas desejando um feliz Dia das Mães a todas as mamães do grupo. Espero que tenha sido um dia proveitoso, carinhoso, repleto de afeto, para relembrar a vocês, né, a importância desse coração de vocês, dedicação, enfim. Tá? Então, meu feliz Dia das Mães atrasado a todas. E quem é então que acordou hoje tocado ou tocada, motivado ou motivada, sensibilizado ou sensibilizada para fazer a nossa prece inicial? E hoje a casa está cheia, Vânia. Estamos Já que a casa tá cheia. dispensadas. Eu faço. As velhinhas hoje estão fora. Ó, Cléia já se prontificou a fazer a inicial, ó. Então, outras pessoas já podem ir se sensibilizando para fazer a final, hein? Cléia, então é contigo, tá bom, querida? Pode fazer. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo já por esse momento tão especial, que são esses encontros nossos de segunda-feira, pedindo a Jesus que abra nossas consciências para que possamos tirar o máximo de proveito desses ensinamentos que nos serão transmitidos e muito valiosos. Pedimos então, Senhor, permissão para dar por iniciados nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Cléia. Então, queridos e queridas, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, né, diante do que a gente já expôs até aqui, que hoje a gente termina esse tema. Faltam poucos slides, então dá para terminar. Alguém quer fazer uma pergunta? A gente tem falado sobre as comunidades do plano extrafísico, né? A gente comentou bastante, né, em resumo, que é morrer e ser você. O que você encontra é muito reflexo daquilo que você é. Muito não é o reflexo, né, daquilo que você é. Somatório dos pensamentos médios. A gente conversou bastante sobre isso e falamos das comunidades. Até agora, né, a gente tinha conversado bastante sobre as comunidades que se encontram em regiões inferiores. E hoje a gente vai falar das que se encontram comunidades em regiões, né, superiores. Mas até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Ouviu alguma coisa interessante durante a semana? Queira compartilhar? Vou fazer uma pergunta. Pergunte. Entre muitas aspas, qual seria o critério para o espírito ir para o posto de auxílio ou para o hospital? Em que sentido você diz? Assim, porque alguns vão para o posto de auxílio e outros vão direto para o hospital. Uhum. Então, o que é definido, assim? Por que eu vou primeiro ou então eu vou primeiro para o posto de auxílio, depois eu vou para o hospital? Não, depende. De inúmeros fatores, né? Mas principalmente, geralmente, os hospitais são regiões um pouco superiores, né? Então, por exemplo, os espíritos que estão no umbral médio para cima, né, até um umbral fino, geralmente, quando são socorridos, vão para hospitais. Do umbral grosso para baixo, vão geralmente para postos de socorro. E alguns que estão nesses postos podem vir, né, a estarem também em hospitais depois. Aí sim, do umbral grosso para baixo, geralmente se atende primeiro no posto, pela situação, né, da frequência vibratória, em relação ao peso do perispírito, para que depois que o espírito já, claro, tem esse grau dele, mas depois que o espírito já conseguiu, de certa forma, suavizar, aí a gente, opa, vamos levá-lo para um hospital. Até mesmo porque alguns postos de auxílio não têm o mecanismo todo preparo para você reencarnar um espírito. Um hospital geralmente já tem. O André Luiz, ele foi para o hospital, aquilo ali foi um hospital, não foi, André? O Guilherme, que ele foi, não foi? Então, ele já foi direto para uma colônia, né? Direto para o nosso lar. Sim, mas ele não teve que passar primeiro pela parte hospitalar? Isso, ele vai primeiro para um hospital, no nosso lar. Ele foi direto para a colônia. E ainda tem isso, né?
Porque existem hospitais que não estão em colônias. Aí, acho que é nesse sentido que a Vicky quis perguntar, né? Por exemplo, a gente tem perto da gente o Hospital Maria de Nazaré. Não é um só, né? Existem vários. Mas aqui perto da gente tem o Hospital Maria de Nazaré que, vez ou outra, trabalha conosco, né? A gente trabalha com algumas servidoras de Maria lá no Luzeiros. Como não só conosco, né? Obviamente, eles trabalham em vários centros, em vários locais, em várias religiões. Mas aqui perto a gente tem esse hospital. Ele não fica em uma colônia, mas ele fica numa região superior, por exemplo, a umbral leve. É o que a gente chama de zona de transição. Vocês veem como isso é complexo, né? Ele é interessante, como é complexo, assim. Na minha cabeça eu fico viajando com essas coisas, porque eu fico tentando explicar isso com a física, mas eu sou André. muito limitado, então... Oi. Eu tinha ouvido falar que o Hospital Maria de Nazaré é de suicidas, é verdade? Então, as Legiões Maria trabalham de fato, né? O Hospital de Maria recebe, sim, muitos, principalmente. Inclusive, o maior posto de socorro para os suicidas é de Maria, né? É um trabalho coordenado pessoalmente por Maria. Mas é como se fosse... Pensa que é como se fosse... Não tem vários centros? Bezerra de Menezes, André Luiz, ou várias igrejas, né? Santa Rita e tudo mais. São as legiões, né? Então, o Hospital de Maria, né? As legiões de Maria, eles atendem os sofredores de maneira geral, mas são principalmente os suicidas. Mas existem vários hospitais de Maria que não se dedicam apenas aos suicidas, né? Dedicam-se a vários sofredores. Mas sim, no livro Memórias de um Suicida a gente tem isso, né? Esse trabalho sendo revelado para a gente pelo Camilo Castelo Branco, né? É muito bonito, é um trabalho muito sensível, né? Muito sensível. Oi, Mari, pode falar. Gui, quando você fala sobre essa relação perto, longe, né? Você fala assim, a gente tem um aqui perto da gente. Como que é essa relação? Não, assim, não que eu queira saber a distância exata, mas assim, como que é essa relação de perto, né? Então, normalmente é assim, num estado, numa cidade, é próximo de uma cidade. Então, por exemplo, quando você fala desse que está perto de você, ele está perto de você ou ele está perto de mim, que estou em São Paulo também, entendeu? Uhum. Gostei da pergunta. Enfim, no plano espiritual, aqui a Terra ela está dentro do plano espiritual, né? O plano material como um todo está dentro do plano espiritual. Então, até o André Luiz às vezes fala, né? A gente vê algumas pessoas falando, não, nosso lar está no Rio de Janeiro. É que não está geralmente na cidade, né? É a cidade que está ali. Pensa que é como... Como é que eu posso colocar isso? Vamos pensar assim, o plano espiritual é como se fosse um oceano. Só que dentro do oceano você tem algumas ilhas, de repente. Vamos pensar assim. Aí você diz assim, mas a ilha está perto de tal local no oceano. Não, né? Desculpa, tal local está perto da ilha. Não, é a ilha que está perto daquele local, né? Então é basicamente isso. A gente olha pelo oceano, a gente olha pelo plano espiritual. Só que para a gente se localizar na Terra é isso. Essa ideia de perto e longe, a gente acaba cometendo esses vícios, né? Esses equívocos de linguagem, mas é muito relativo, né? Porque para o espírito não existe nem perto nem longe, né? Ele pensa, ele está. Mas, e aí quando eu estou falando perto, nesse sentido que está perto aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas a gente tem notícias de que existem colônias espirituais espalhadas pelo país inteiro, né? Pelo mundo inteiro, né? Então, o nosso lar, Rio de Janeiro está perto do nosso lar, né? O Volta Redonda está perto de Tal Maria de Nazaré. Quão perto? Não sei exatamente. Quando a gente se desdobra por aí, a gente não tem necessariamente uma visão tão clara assim de como é. Tá nessa geografia, não é exatamente assim, né? É complexo explicar isso também, de entender também, eu digo por mim mesmo. Essa era a segunda pergunta que eu ia falar, porque mais por conta dessa relação de desdobramento mesmo. Então, por exemplo, você está num trabalho, então você no momento do desdobramento, você já sabe para onde você está indo, você já é direcionado para esse lugar, ou é algo que você fala assim, não, eu tenho um hospital aqui perto e eu vou me direcionar para ele? Como que isso funciona? Vou começar com a resposta que vocês adoram. Depende. Depende. Por que depende? Vamos lá. Geralmente, para você chegar a algum lugar, quando a gente faz desdobramento, é o seguinte, os espíritos falam o seguinte, olha, a gente vai para o hospital tal, ou a gente vai para tal lugar. Então, a gente vê o destino final. A gente não vê o caminho.
Raras vezes a gente vê o caminho. Então, geralmente é assim, vai fazer o desdobramento, faz todo o acompanhamento com os médiums, saiu do Luzeiros. Algumas vezes segurem nas mãos os espíritos que estão com vocês, outras vezes olha para as estrelas. E aí quando a gente olha, a gente já está no hospital, já está no lugar que a gente tem que estar. Os espíritos acompanham. Existem casos em que, eu vou me desdobrar, e aí eu falo assim, eu vou para casa de fulano, eu vou para tal centro, eu vou... E aí sim, é diferente. Mas eu também não vejo o caminho. Não vejo o caminho. Eu vejo o destino final. Mas é assim, eu vou me desdobrar, então eu começo a me desdobrar e penso, eu vou para tal lugar. E quando eu vejo, eu já estou lá. Mas não vejo o caminho. E aí, de dois uma, né? Ou realmente esse transporte é feito muito rápido, ou de certa forma eu desapareço aqui e apareço lá. E aí, não sei como esse processo. Eu acredito que esse transporte seja feito muito rápido, né? Mas não sei. Aí eu teria que teorizar nessa loucura da física, mas... Enfim, né? Mas é interessante, porque a gente não vê o caminho, geralmente. Quando a gente volita, aí sim, né? Por exemplo, dentro do Luzeiros, a gente se desdobra, sai da sala mediúnica e vai passando todos os pontos até chegar ao final. Então, até aí, a gente está vendo o caminho, que a gente está vendo Luzeiros. As pessoas, os espíritos que estão desencarnados ali no Luzeiros, desce as escadinhas, passa pelo hall, chega na porta, sai da outra porta. Só que saiu do Luzeiros, segura na mão dos espíritos ou olha para o alto, até mesmo porque, assim, não por mal. Os espíritos não fazem isso por mal. Mas existem algumas pessoas que vão para o Luzeiros ou até para dentro da reunião mediúnica que às vezes captaram um irmãozinho ou uma irmãzinha que não estão sintonizados com o bem. Esses irmãos não necessariamente entram nos Luzeiros porque tem um campo de força. Mas eles estão fora. Mas eles estão fora. Uhum. E aí, se você vê aquilo, se você vê o caminho para o hospital, para o lugar de socorro, de auxílio, e você está sintonizado com aquele espírito, não é legal. E aí, geralmente, esse flash, né, esse apagão, inclusive ajuda a você se desvincular daquele espírito. Se não é de nenhum dos médiuns, que graças a Deus geralmente não é, mas se não é nenhum dos médiuns, pode ser alguém, né, que está ali na plateia que trouxe. E que bom que trouxe, inclusive, né? Para ser atendido e tudo mais. Mas tem essa precaução, né? A gente tem essa precaução. Então, geralmente, desdobramento é estado inicial, estado final. Desculpa. Local inicial, coisa final. Tô com física na cabeça até agora. A gente tá fazendo um experimento, então estado saiu assim sem eu nem pensar. Mas é isso, né? O local inicial e o destino. E até na hora da volta também. Na hora que a gente vai voltar, se prepara, né? Até na hora da volta é muito rápido. Bum! Quando a gente vê, a gente tá nos Luzeiros. É muito rápido. E é muito engraçado, assim. Mas enfim, se vocês me deixarem falar, eu vou ficar aqui o tempo todo. Respondida a pergunta, Mário, tudo bem? Respondi. Cléia também respondi a sua? Nem falei. Respondi? Sim, tá bom. sim. Vivi também? Então, Lucília, pode fazer. Agora eu tenho duas perguntas. Uma eu vou emendar. Eu adoro o final de estudo assim. Eu vou emendar aí. E quando a gente desdobra no sonho? Depende muito do... Por exemplo... No sono, né? No sono. Isso. No sonho, não, no sono. Isso. Se você faz uma prece antes de dormir, pedindo assim, olha, eu gostaria de ser útil, eu gostaria de certa forma ajudar. Vamos considerar esse caso. E aí você se dispõe de fato a ajudar. Quando você dormiu e você vai se desdobrar, o seu mentor, a sua mentora, algum guia, alguém vai virar, olha só, bom, você não quer ajudar? Então vamos. Aí ele vai te levar. Ele ou ela vai te levar. Tá. Ele ou ela vai te levar. Ou se você está fazendo algum curso, um plano espiritual. Pode ser. Isso acontece. Outras coisas. Por exemplo, na nossa reunião, existem reuniões que a gente faz que os espíritos falam assim, olha, só esse trabalho que vocês fizeram aqui em 40, 50 minutos não é suficiente. Vamos pedir para que vocês se disponham para, na hora de dormir, se deixarem. Isso. E aí, na hora de dormir, a gente chega em casa, come, toma um banho e vai se preparar para dormir. Escova os dentes e vai se preparar para dormir. Vai se preparar para dormir, quando a gente dorme, a gente também desdobra, e aí é levado por esses mesmos espíritos da reunião. Alguns nos acompanham até em casa, outros vão preparando outras coisas. E às vezes, a gente se desdobra e vai para o centro. Vai para o centro. Continuar o trabalho lá. Continuar lá.
Nem vai para o local que a gente foi, não. Às vezes a gente vai para o centro. Ah, legal. Acontece também. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma palestra em algum centro espírita, geralmente no dia anterior ou nos dias anteriores, pode ser que ela se desdobre e vá para aquele centro espírita. Para ter contato com alguns espíritos ali. Isso pode acontecer. Entendi. Algum tipo de trabalho. Por exemplo, alguém que está precisando de um passe, alguma coisa, a pessoa se desdobra elevada. E aí depende. Por exemplo, pode ser que você esteja muito conectado a alguém que está sofrendo muito, está do outro lado do país. Você pode orar pedindo para que, se você tiver permissão, né? Eu sempre, geralmente, quando eu oro, eu falo, olha, não sei se eu tenho essa permissão, se eu tenho essa liberdade, se eu tenho essa possibilidade, mas caso eu tenha, eu gostaria muito de ir abraçar fulano, ciclano, beltrano. Caso eu não tenha, eu gostaria, se possível, que algum mentor, alguma mentora pudesse ir e levar com ele as minhas preces, a minha energia, por menor que seja, mas que tem essa lembrança. Então, isso é muito interessante, assim, né? De como esse carinho ele é conduzido também. Então, quando a gente se desdobra, depende muito da gente, né? A gente pode fazer essa prece para ser útil, para estudar, né? Para estudar e tudo mais. Já aconteceu várias vezes, assim, antes de reunião, nos dias anteriores a reuniões mediúnicas, eu ter sonhos como se eu estivesse numa escola. Então, eu sabia que eu estava sendo preparado para a reunião mediúnica estava vindo. Né? Então, assim, é interessante. Interessante. Legal. Muito bom. Agora eu vou fazer a segunda pergunta, que eu acho que eu vou fugir um pouquinho do tema. Faça. Fugir um pouquinho, não, eu vou fugir bastante. O que a gente tem visto agora, essa terrível, essa tristeza que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, por que eu quero que você me explique espiritualmente falando, entendeu? Por que tanta tristeza num lugar só? Então, Lucília, muita coisa que acontece na Terra, se não boa parte das coisas que acontecem, é resultado do próprio homem. Não, isso eu sei, mas eu estou dizendo assim, espiritualmente falando. Então, mas vamos lá. O que acontece? Eu sempre gosto de lembrar aquela frase de Jesus: o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Existem várias manobras, vários planos no plano espiritual de resgate, né, de situações que aconteceram, de consequências, atitudes. Então, por exemplo, vamos supor que eu, em outra vida, eu afoguei alguém, eu fiz alguma coisa terrível com alguém. Aí a Vânia também fez isso. O Walter também, de outro jeito. A Mari de outro jeito, Cléia de outro jeito, Vivi de outro jeito, Raiz de outro jeito, Lucília de outro jeito. A ideia, quando a gente reencarna, não é que a gente passe por aquilo que a gente fez outra pessoa passar. Mas existem casos em que isso vai acontecer. Seja por escolha própria, seja pelo que for. Só que, vamos lá. Eu, Vânia, todo mundo aqui se mudou para algum lugar. Vamos nos mudar para o lugar X. Todos estamos reunidos pelas nossas faltas. Estamos ali. Diferentes faltas, mas o mesmo gênero. Vai acontecer alguma coisa por negligência, nossa também, né? Porque a política é feita coletivamente. Sim, é. Nossa também, negligência nossa também, e principalmente das autoridades que não tomaram providência, mas nossa também, por não monitorar, né? Por não compreender, por não estar participando ativamente dessas coisas. E aí, quando acontece, todos aqueles que tinham débitos estão, de certa forma, interligados por isso. Então, todos nós juntos, não gosto dessa palavra, mas eu vou usar que eu acho que fica melhor para entender, pagamos e saudaram-se os débitos. É o karma coletivo, né? Isso. Essa ideia de karma coletivo é justamente isso. São indivíduos conectados pelo mesmo gênero de prova. Acho que fica melhor de explicar assim. Então, espiritualmente falando, nesse sentido, é essa expiação, né, ou essa prova de espíritos com o mesmo gênero. Isso era para acontecer? Não deveria. Não deveria. Ai daquele por quem vier o escândalo. Mas o escândalo há de vir. Há de vir. Então, assim, o que a gente aprende é essa situação no Sul que tem acontecido é o que a gente, que está encarnado agora, pode fazer para que isso não se aconteça mais, nem lá e nem em nenhum outro lugar, no nosso país, como também
isso gera movimentos de bem, né? De harmonia, de solidariedade, de carinho, e que modificam a psicosfera do próprio país também. Às vezes do mundo, porque, infelizmente, é o próprio mal que às vezes também traz o bem, né? Então, uma onda de coisas boas pode vir porque uma coisa ruim aconteceu. E aí, claro, depende da gente. Assim como veio a pandemia, pode ter vindo... Não foi só coisas ruins, né? Claro, muitas pessoas encarnaram, muitas pessoas passaram por coisas terríveis, porém, vieram muitas coisas boas também. A gente soube aproveitar um pouco disso tudo de ruim que aconteceu, né? Então, isso ensina a gente, isso são expiações e provas, né? É bem complexo isso, porque o processo de maturidade espiritual, ele é muito profundo e ele atinge níveis completamente absurdos, que a gente não consegue compreender assim de cara. A gente olha, a gente consegue ver tragédia, consegue ver dor, mas existem muitas coisas por trás. Não que tenha que ser assim, mas isso é um meio. É um meio. Está acontecendo. Né? E o que a gente consegue tirar disso? Né? As lições, as ponderações, as reflexões, mas principalmente o que desperta solidariedade, de carinho, de amor, de preces. Né? Por aí vai. Então, espiritualmente falando, isso são várias coisas, né? São esses espíritos ligados pelo meu gênero de prova, né? Que o pessoal chama de karma coletivo. Está associado à percepção de solidariedade, de amor, de carinho, que as pessoas vão estar endereçando e modificando a psicosfera. Vai estar refletindo sobre as atitudes humanas diante das situações que acontecem. E por aí vai. Por aí vai. E aí que é muito profundo, porque assim, a gente não sabe os desígnios divinos. Mas tudo acontece pela permissão divina. Sim. E se Deus não é um Deus mau, então aquilo que está acontecendo não é de todo ruim. Né? É aquele famoso amares que vem para bem, né? Exatamente. Então são coisas bem complexas, assim, né? Mas é claro, essa tristeza toda, isso tudo, tem uma coisa também que aponta para a gente evolução, por menor que seja. A gente se condoer diante disso. Que possivelmente a gente não se condoeria, não se indignaria, não ficaria revoltado por não ter tido atitude das autoridades competentes. Fica triste com tudo aquilo, se solidariza, envia dinheiro, envia garrafa, queria estar presente para poder ajudar. Quantas pessoas têm ido, né, para poder auxiliar, como tem ressignificado alguns movimentos. Então isso é um saldo positivo daquilo tudo que é ruim, né? Mostra que existe uma evolução que está acontecendo, né? Muito pequena comparado ao mal que ainda faz muito barulho, mas está acontecendo. Está acontecendo. Né? Esses alertas também são importantes, né? A evolução do espírito, né? A nossa evolução é muito marcada por bandeiras. Muito marcada por bandeiras. Só que às vezes a gente só vê a bandeira onde ela está, né? Olha, tem uma bandeira vermelha ali. Igual na praia, né? Tem uma bandeira vermelha. Tem correnteza. Mas e além, né? Isso é bem complexo, é bem curioso, assim, é bem interessante e é muito profundo porque desperta vários níveis, né? Como essas expiações e provas, elas afetam níveis da sociedade. Então, a gente tem que ser sempre muito cuidadoso, a gente em geral como espírita e como ser humano, né? E como a gente analisa, porque eu vejo muita gente falando algumas besteiras assim terríveis, sabe? Não é nada consolador, não auxilia em nada você falar um monte de coisas, né, para as pessoas. Coisas terríveis. Fala, não, mas aí é o seu karma, você tinha que passar por isso. Que isso? Não é assim. Calma aí, né? Calma aí. Nem tudo é expiação também, né? Existem coisas que são só provas. Né? Nem todas as coisas a gente teve que passar. A gente passou, mas não necessariamente estava no nosso plano, não estava no nosso planejamento reencarnatório. Tá? Tem coisas que nos acontecem que não estavam no nosso planejamento. Acontecendo enquanto a gente estava aqui, outras pessoas causaram. São provas, foram permitidas, mas são provas, não são expiação. Viram como é complexo o jogo? Muito. O jogo da vida é complexo, não é igual aquele joguinho de tabuleiro que a gente jogava, girava a roletinha e ganhava um filho, 2 filhos, emprego, né? Não era assim. Não sei se vocês chegaram a jogar, eu joguei muito quando era criança. Ninguém chegou a jogar? Tô ficando velho, então. A Raíssa vivia, a Mari deve ter jogado. Eu joguei, gente. Olha, Walter, ó. É da nossa época. Eu também joguei.
Mas Legal, respondida as perguntas? Respondeu muito bem. Tá bom, que bom. Vânia, pode perguntar. Hoje é a lista, né? Hoje estou me sentindo um pinga-fogo. Não, é assim, eu vou voltar um pouquinho atrás. É porque eu andei lendo algumas coisas e eu vou voltar um pouquinho atrás dos nossos estudos, Pode voltar. só para um esclarecimento. Lembra Uhum. quando a gente fez o estudo da questão da morte, da gente, de cremar? Lembra Uhum. que a gente estudou sobre isso? E aí me levantou, estava lendo uma reportagem sobre essas questões todas do Sul também, e aí me levantou uma dúvida no seguinte: a gente diz que quando crema tem que ficar 72 horas, porque questão do, né? Que até O você ideal. botou eu e Lucília para falar, né? Ó, vocês sabem e tal. É. E a questão quando a pessoa tem a morte e vai para o IML, ela também não é agredida ali, o espírito também não está ali, não é agredido? Muitas vezes é. E se incomoda. Só que geralmente, como esse processo, né, de você ir pro IML e tudo mais, sim, o espírito também é agredido, né? Mas geralmente esse processo ainda está naquele processo de perturbação pós-morte. Então a pessoa ainda está naquele estado de... Sabe quando você está acordando? Né? Então você nem está sentindo o que está acontecendo às vezes no seu corpo. Então demora. Que pra gente, quando a gente lê nos livros, a gente acha que é assim, né? E não é. Não é. Você tem um tempo ali que você está se desassociando do personagem que você era para você espírito. Então, geralmente esse tempo que pode variar, né, sei lá, de alguns segundos para dias, é o tempo de perturbação pós-morte. Então pode ser que vai rolar ali o tempo todo, né, no IML, a pessoa vai ser enterrada e ainda não vai perceber que está desencarnado, porque ela está nessa perturbação. Entendi. Tá Até ainda... porque quando vai para o IML, normalmente é uma morte de rua, uma morte de acidente, uma morte muito... Exatamente. Então tá na Normalmente é perturbação assim, né? pós-morte. Tá na perturbação pós-morte. Então é muito... Ainda tá nesse processo, né? E essa perturbação, ela varia muito, né? Desde a questão moral da pessoa, como gênero de morte, né? Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa até mais moralmente evoluída, mas aí ela sofreu um acidente terrível. Poxa, isso tem um impacto físico que às vezes o espírito associar é muito forte, né? É muito forte. Um atropelamento, né? É bem complexo. Todos. Eu acho que, assim, o bacana disso, acho que eu vou conseguir passar o que eu mais gostaria desses estudos todos, né? Que as coisas não são tete a tete, então depende muito. Que as coisas são complexas. Que as coisas por si só são fantásticas e, apesar de tudo, é tudo muito absurdo. Então, sim, né? É isso. É isso que eu quero mostrar, que essas questões de espiritismo não é tudo... É isso. A pessoa bate o martelo e acabou. Não, calma, não é assim, né? Não é assim, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que isso eu tô conseguindo passar. Com certeza. Tá sim. Então, que bom, fico feliz. Vânia, respondida a pergunta? Respondido. Tá bom, que bom. Mais alguém quer perguntar? Eu quero falar. Pode perguntar. Não, eu queria voltar na pergunta da Mari, que eu fiquei com uma dúvida quando ela estava perguntando. Você falou assim, mas tem gente que leva um amiguinho, isso é ruim quando a gente está fazendo desdobramento. Mas, no caso, esse espírito não poderia ir com a gente para receber auxílio lá onde a gente está indo? Não, porque o tipo de trabalho é diferente. E o nível de energia é diferente também, né, de vibração dele. Então, esse espírito, geralmente, quando ele... Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você, naquele dia de trabalho, que foi mais cansativo, que foi mais correria, que você se estressou, que é natural, você estava passando na rua na hora que você foi comprar um salgado, uma Coca-Cola, um café, e aí tinha ali um espírito que estava ali. E ele se sintonizou com você, e ele veio juntos. Ou o seu chefe trouxe, ou outra pessoa trouxe também, né? E veio junto. Você, como esponja, acabou captando aquilo ali. Você estava com os canais abertos e acontece, tá tudo bem. Aí você vai para a reunião, né? Você fala assim, não, eu tenho que
tentar melhorar para eu ir para a reunião. Aí você entrou no centro, opa, você desvinculou por causa do campo eletromagnético que tem no centro. Você tem um campo de força, né, ali, e o espírito não consegue entrar. Não com aquela intenção dele de prejudicar, né? Um espírito, nesse sentido, poderia entrar? Poderia se ele tivesse com o intuito de querer ser ajudado. Se ele quer com o intuito de prejudicar, ele não consegue. É barrado. É como se ele entrasse, mas não pudesse fazer nada ali, né? Exatamente. Perdeu a E viagem. aí ele fica barrado fora do centro. Perdeu a viagem. Oi? Perdeu a viagem. Ele fica barrado fora do centro. Aí na hora que a gente vai sair para se desdobrar, né? Que a gente se desdobrou e vai sair, ele falou, eu não posso ir também. Ele não consegue nem volitar, não consegue ir. Ah, entendi. Ele não tem essa percepção. Fora que, se ele tá ali, de dois uma, né? Ou ele vai, vou embora, ou ele vai ficar esperando. Pode ser que ainda apareça um mentor e vai tentar conversar alguma coisa com ele. Ou ele vai ver as pessoas lá dentro e vai falar, poxa, podia ser alguma coisa. E ele muda de ideia. Sejam parados, ainda pode acontecer isso. Né? Falei de duas uma, mas são de várias uma, né? Então pode acontecer dele ser sensibilizado, pode acontecer dele ser levado por outros espíritos, pode acontecer dele querer ir embora, só ficar vagando. Existem espíritos que às vezes ficam vagando anos. Perto de centro espírita, mais de igreja, disso, daquilo, entra, sai, vai. Aí um dia, não, eu vou entrar de verdade. Aí ele é amparado. Tem outros espíritos que são trazidos várias vezes, às vezes pelos médios. O André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele conta essa da esposa, eu acho, né, que ficava com o obsessor, com ela, aí ele entrava para a reunião mediúnica, o obsessor ficava fora, na reunião mediúnica ela conseguia trabalhar, saía da reunião mediúnica, o obsessor grudava nela de novo. Ela se desdobrava para onde ela ia, quando ela dormia. Para onde o obsessor levava. Então ela permitia isso, né? Ela permitia. Ali pelo ciúme, né? Acho que no Domínios da Mediunidade é o único livro que mostra que era o homem quem elevava, porque de resto era só mulher. Os mensageiros, as mulheres é que salvaram a encarnação. Os missionários é a avó que salva o Segismundo. Libertação é a mãe que salva. Sabia, meninas. Mas brincadeiras à parte, né? Você vê que isso está muito ligado à nossa sintonia, né? Então, o espírito não poderia ir? Ele poderia ir, mas ele não tem essa intenção de ser ajudado. E o trabalho, às vezes, é diferente, né? Você vê, pela nossa própria reunião, o trabalho que a gente vai fazer no Hospital Maria de Nazaré é muito diferente, às vezes, de um trabalho que está acontecendo lá no centro ao mesmo tempo, né? O centro espírita, assim como a reunião mediúnica, ele é um organismo, né? Então, está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto está acontecendo palestra, existem espíritos dando passe nas pessoas que estão querendo ser tratadas. No passe é outra situação, para regular pressão, isso, aquilo. Quem está grávido, quem está com erisipela, quem está com câncer, quem está com isso, quem está com aquilo. Enquanto os médios estão desdobrados, pega um pouco de energia deles, dá para não sei onde. As crianças, e não sei o quê. E vai. E tem os espíritos que vão proteger a casa. Então está acontecendo um zilhão de coisas. Coitado do médium, ou da médium, ou dos médios, ou das médiums que estão vendo, ouvindo, ou sentindo isso tudo. É bastante confusão. Bastante. Na nossa cabeça, né? Porque plano espiritual isso não é nada. Mas, na nossa cabeça de encarnado, isso fica girando. Tudo bem? Respondida a pergunta? Sim, obrigada. Por nada. Mais alguém? Tudo certo? Gostei de ver, hein? Olha. Adoro o final de tudo assim. Gostei. Então, eu vou compartilhar os slides rapidinho, mas é para falar aquilo que a gente já sabe. Vocês já sabem, já estão de cor, salteado. Vocês já estão vendo meus slides? Já. Eu é que não estava vendo, porque eu não tinha clicado neles. Então, vamos falar sobre as comunidades devotadas ao bem. As sociedades beneméritas do além são constituídas de grupos ligados entre si por simpatias mútuas ou por interesses comuns. Claro, os habitantes, né, se pensa na própria colônia, tem gradação, né, tem uma diferença de quem tem mais conhecimento, tem mais moralidade e tudo mais. Claro, aquele que ama mais e sabe mais, está no topo, é ele que vai orientar as pessoas, né? Ele que vai orientar, ele que vai aconselhar. Porque é quem ama mais e quem sabe mais, é por isso. Mas todos demonstram necessidade de auxiliar o próximo. Sentimento manifestado de forma inequívoca, né? Então é natural. Nos estudos, nos trabalhos e inúmeras atividades que realizam.
Você vai ter labor intenso, né? Trabalho em todos os setores, né? Não sei se vocês vão lembrar do Nosso Lar, no filme, vou falar do filme mesmo, daquela moça que ficou um tempão, né, sem trabalhar, estava no Nosso Lar um tempão, e aí o ministro Genésio falou com ela, poxa, esse tempo todo, né, quanto tempo está no Nosso Lar? 12 doloridos anos. Ele falou, esse tempo todo você nunca buscou o trabalho? A gente tem várias e várias coisas, né, para oferecer, e aí falou, citou algumas, e ela não, né? Então, assim, você pode plantar, você pode ser médico, enfermeiro, professor, o que for. Todos os trabalhos. Ó, os habitantes têm livre trânsito nas comunidades similares nas esferas inferiores. Esses habitantes é aqueles espíritos que já são um pouco mais evoluídos, né? Então, assim, livre trânsito nas comunidades similares. Eu posso ir de uma colônia para outra sem problema nenhum. Posso ir de uma colônia para um centro, uma igreja, sem problema nenhum. E para um umbral? Posso ir. Mas depende. Depende. Alguns espíritos vão frequentar um umbral, digamos assim, para monitorar, né, para ajudar, para ficar de longe observando alguns espíritos inferiores da família, por exemplo, né? Vão visitar as casas, enfim. Então, em decorrência do grau de evolução moral e intelectual, alguns trabalhadores são levados periodicamente a visitar regiões elevadas, para estágios de aprendizagem. Ainda tem isso, né? Pode ser que você esteja desenvolvendo um trabalho, você está melhorando, e aí você é convidado, olha, frequenta, vamos numa colônia um pouco superior agora, que você vai aprender um pouco mais. Fazer outro tipo de trabalho, isso é muito bonito também. E aí, como eu falei, a volitação é a locomoção comum, né? Então os espíritos volitam, né? Eles flutuam, mas também utilizam outros meios de transporte, né? Seja terrestre, seja aéreo, operados por máquinas. Mas nada também impede que se caminhe. E claro, geralmente a comunicação é por via mental, diferentemente nas esferas inferiores, que as pessoas acreditam que você precisa falar, né? Ah, mas também falam lá? Também falam, mas são espíritos que são devotados ao bem, mas ainda não compreenderam por completo que são espíritos, né? Podem, não precisam falar, ainda estão ali arraigados esse hábito da Terra, né? Bom, as edificações primam pelo bom gosto, pela simplicidade, pela utilidade. Tem escolas, tem ministérios, tem órgãos públicos, tem centro de estudo, pesquisa, bibliotecas, templos religiosos, porque uma colônia espiritual não é espírita, né? Então você vai ter um templo budista, vai ter um templo candomblessista, vai ter um templo... Poxa, mas ele está no plano espiritual e ainda acredita que é budista, ainda acredita que é isso? Sim, ué. Setores de lazer, recreação, torres, hospitais, setores de recuperação, de reequilíbrio. E a natureza ela vai ser rica e bela. Por quê? Porque ela é resultado dos pensamentos dos seus habitantes. Você vai ter rios, vai ter lagos, oceanos, cascatas d'água, montanhas. No livro Mensageiro, a gente vê bastante no livro Nosso Lar, mas a gente tem também nos livros Mensageiros, né, o Bosque das Águas, né, que é lindo. O CGI do filme não ficou tão bom, mas a gente, quando é descrito, né, pelo André Luiz no livro, é maravilhoso, né? A vegetação, árvores, flores, arbustos retratam o harmonioso equilíbrio mental dos seus habitantes. Foi aquilo que eu falei com vocês também. E alguns animais vão estar compartilhando a companhia dos humanos. Foi aquilo que a gente já falou. Alguns animais e plantas vão continuar lá, né? Por exemplo, se eu gostava muito da sua samambaia, você vai ter ela na sua casa? Você pode ter, mas eles não vão ficar para sempre. Porque eles precisam reencarnar. Eles são princípios inteligentes. Eles vão precisar reencarnar para virarem espíritos. Tá bom? E... inclusive, alguns podem participar de tarefas beneméritas, como resgate e vigilância. Por exemplo, alguma pessoa, né, vamos dizer que eu tive um filho, meu filho desencarnou, só que eu também tinha um cachorro. E aí esse cachorro desencarnou, meu filho, lá na encarnação, lá no plano espiritual, ele vai estar com o cachorro, e aí, vez ou outra, para ele conseguir se comunicar comigo, ele manda a imagem do cachorro no sonho. O cachorro aparece para mim em sonho. Porque às vezes ele não tem condições de aparecer para mim, ou eu não tenho ainda maturidade ou capacidade de ver. Então isso é muito interessante, né? Como podem... os espíritos também agem nos animais, né? Pode ser que às vezes apareça algum animal muito específico, né? A gente tem um caso muito bonito de um rapaz, ele trabalhava na usina, ele é um alemão. A filha dele, ela desencarnou, cometeu suicídio, né, na banheira, e quando ele chegou em casa, ela estava na banheira morta, e tinha uma borboleta em cima da filha. Borboleta azul, muito bonita, assim, muito específica a borboleta.
Ele viu uma cena de muita dor. Quando ele chegou no plano espiritual, quando ele chegou no centro espírita, depois de muito tempo, né? Ele foi lá, foi atendido, foi amparado e recebeu, inclusive, uma psicografia depois de um tempo da filha dele que falava sobre isso, né? Sobre uma borboleta e tudo mais. E ela falou que, de certa forma, ela estaria acompanhando ele, né? E aí, surpreso, um dia na casa, isso ele contando pra gente, tá? Ele chegou em casa, foi um dia, assim, bem ruim pra ele, parece que as coisas não estavam dando certo. E ainda era a mesma casa que ele morava com a filha, né? A casa em que a filha se suicidou. E quando ele chegou no banheiro, né, assim, bem triste, ele viu a borboleta azul, né? Aquela mesma borboleta azul pousar no topo da banheira, como tinha pousado para a filha, né? Quando ele encontrou a filha morta. Então, alguns espíritos utilizam os animais, né? Para nos dar uma mensagem, para nos trazer alguma reflexão, para evitar que a gente faça alguma coisa. Tem vários relatos desses, né? Até aquele filme Patch Adams, não sei se vocês já viram, que é a história do Patch Adams. Vocês já viram esse filme? Esse filme é muito bonito, o Robin Williams, que infelizmente cometeu suicídio, inclusive. O Patch Adams é uma história muito bonita, baseada, né, no Patch Adams. E ele tem um momento, né, em que ele conhece uma menina. Ele é sempre muito bondoso, sempre muito, não, vamos atender todo mundo, vamos amparar todo mundo. E aí uma vez ligaram para o hospital que ele tinha montado. Tô dando spoiler do filme, tá, gente? Mas ligaram para o hospital que ele tinha montado e ele não estava, né? E foi um rapaz que tinha algum tipo de distúrbio, não sei qual, tinha algum tipo de situação neurodivergente, e ele ligou para esse hospital e quem atendeu foi essa namorada, né, do Patch Adams. Ela foi lá para tentar ajudar ele, foi na casa dele, a casa dele era riquíssima, né, e tudo mais, só que o rapaz, num surto dele, matou ela e se matou. Quando o Pat soube disso, ele ficou assim traumatizado, que ele pensou, poxa, era o sonho da menina fazer medicina, estraguei tudo, fui eu que estraguei com a vida dela, né? Basicamente fui eu que matei ela, então ele se sentiu muito culpado, ele já estava desistindo da medicina, ele estava desistindo de tudo, tudo. E aí ele ia desistir da vida. Ele desistiu da vida, ele ia pular de um precipício. Só que ele tinha conversado há muito tempo com essa ex-namorada dele, né? Com a namorada dele, que desencarnou, sobre a questão de borboleta, uma coisa assim. Não lembro agora o que era, mas era alguma coisa a ver com borboleta. Uma borboleta muito bonita, acho que ela desenhava, uma borboleta amarela. E aí, na hora que ele vai cometer o suicídio, que ele estava prestes a pular do precipício, do penhasco, essa borboleta aparece para ele. E logo quando ele fala assim, poxa Deus, o que você queria fazer de mim? Você realmente existe? Por que você me permite sofrer tanto assim? E a borboleta aparece. E ele desiste de cometer suicídio, ele volta para a faculdade, né, termina os estudos dele, enfim. Então, os espíritos utilizam muitos animais, inclusive, para nos dar algumas lições, alguns lembretes, né? Isso é bem bonito também. Não estou dizendo que qualquer animal que apareça na nossa frente é isso, né? Ah, tem uma onça pintada na minha casa, que sinal é esse? Não, calma aí. Mas, assim, uma borboleta entrou, não. Mas algumas conexões com algumas pessoas, isso pode acontecer, né? Pode acontecer. O problema é que eu acho que eu nunca vou conseguir mandar nenhum animal para vocês quando eu desencarnar, caso eu desencarne antes de vocês. Porque eu gosto de polvo, como é que eu vou mandar um polvo para vocês? Complica, né? É muito complicado. Como é que eu mando um polvo? Mas enfim, de repente aparece, né, um Baby Shark, algum desenho passando um polvinho, né? Aí de repente, o Guilherme tá... Lembrei do Guilherme. O Guilherme tá... Brincadeiras à parte. Mas a gente vê como é curioso, né? E essa liberdade tremenda, né? Tremendo também eu estou exagerando, mas essa liberdade que se tem nos planos superiores, né? Então, lá fomos nós para o modo de galeria. Galeria não, de conferência. Fomos todos para a escadinha. Então, é muito bacana a gente observar isso, né? Que tudo isso é um conjunto, né? Que essa influência espiritual... Eu parei de compartilhar a tela, eu acho, desculpa. Que essa influência espiritual que acontece, ela é justamente uma influência indireta. Por quê? Porque se respeita o livre-arbítrio. Diferentemente no plano inferior, que eu falei que era direta, né? Porque eles querem
que a gente erre, que a gente cometa algum equívoco. No plano superior, não, é indireta, são sugestões, né? E eu queria terminar o nosso estudo de hoje sobre esse tema no livro Justiça Divina. O Emmanuel tem uma pagininha muito bacana que diz assim: o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Passa o corpo, entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. A gente acabou de falar disso. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia, né, a borda do círculo de valores, imagens dos quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não consegue. Falamos disso, né? Ninguém constrói o paraíso sem ter o céu dentro de si. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Essa página resume tudo aquilo que a gente viu. Gente, tá muito bom essas escadinhas. Essa página resume tudo aquilo que a gente viu, né? Eu acho que fica um bom, assim, resumo, né, disso que a gente viu sobre essas comunidades, né, que são reflexos do nosso pensamento, né. Vamos para as quais nos afinizamos. Tudo bem? Tudo certo? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? A gente reforçou, né, essa ideia. E é isso. Gostei de ver. Hoje, vocês perguntaram. Hoje eu nem tive que perguntar. Alguma pergunta? Vocês têm? Gostei de ver. Tudo bem, gente? Tudo certo? Agora vocês ficaram quietinhos. Tudo certo, Guilherme? Tá bom. Nenhuma dúvida, nenhum comentário, nada mais? Acho que o pessoal chegou hoje já com os comentários todos, tudo já anotadinho no papel para perguntar, entendeu? Que bom, que bom, que bom. Gostei. Então, acho que é isso. Se ninguém tem mais nada a dizer, eu tenho a perguntar. Quem, então, sensibilizado ou sensibilizada aí com a nossa matéria, né? Nosso estudo sobre as comunidades inferiores, superiores, gostaria de fazer a prece final. Gostaria de se ligar a essas comunidades superiores pelo pensamento, né? E nos ligar juntos, né? Quem? Não precisa brigar, não. Dou-lhe uma. Eu faço. Ah, então é contigo, Raíssa. Vamos elevar o pensamento ao alto. Agradecer por mais uma segunda, a gente poder estar aqui junto, crescendo, aprendendo, seguindo em direção ao progresso. Eu queria reforçar o Feliz Dia das Mães para todas as mamães do grupo. Esse amor que é tão maior, que eu acredito que seja mais próximo do divino que a gente possa conhecer aqui. Em especial para Vivi e para Mari, que são mamães recém-chegadas até aqui. Que a Júlia e a Bela possam chegar com muita saúde para iluminar ainda mais o mundo e que a gente possa olhar e se inspirar para esse amor com todos os demais, que possamos ser todos um pouco mães dos nossos amigos, da nossa família, das pessoas ao redor e que a gente viva sempre sintonizado com o bem e com o amor. E assim pedimos permissão para encerrar mais um estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado.